Imagina se você pudesse mapear as suas qualidades, comportamentos, características marcantes e pontos de melhora. Será que isso daria algum impacto positivo na sua formação e carreira de piloto? Ou melhor, se você soubesse como maximizar os seus pontos positivos e minimizar os seus pontos de melhora, suas fraquezas. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser é único. E essa afirmação descreve exatamente o fato de termos nossas particularidades e o que nos torna pessoas tão interessantes e cheias de possibilidade. Por isso, quando fazemos um teste de perfil comportamental, essas qualidades e características vêm à tona com tanta clareza. Por exemplo, você conhece alguém que não sai de casa sem ter um roteiro completo, que segue muito bem as regras e responsabilidades, que é ótimo planejador, mas que às vezes trava na hora de agir? Ou alguém que todo mundo gosta, que fala muito bem, que está sempre trabalhando para manter a harmonia do ambiente, que ele tem facilidade de comunicação e uma liderança nata? Ou aquele que é um executor extremamente focado em resultado, em ação, aquela pessoa ágil que faz mesmo, ele sempre está em ação, mas às vezes tem uma dificuldade de delegar as suas tarefas e não tem tanta paciência para pessoas mimimi. Ou aquele super ligado na inovação, que é meio desprendido de regras, que resolve as coisas de uma forma criativa, inovadora, intuitiva. Eu citei exemplos de comportamentos dos perfis lobo, gato, tubarão e águia. Eles são complementares entre si, mas, ao mesmo tempo, quando você sabe quem é o seu perfil predominante, você encontra a chave para conduzir a sua carreira e a sua formação de piloto. Em resumo, seu perfil comportamental impacta de forma positiva e negativa em exatamente tudo que você faz. Por isso é essencial assumir a direção das suas emoções e comportamentos, para você conduzir padrões comportamentais adequados nas situações corretas e assim gerar resultados positivos ao longo da sua carreira. A maior parte das pessoas não se conhece verdadeiramente, sabe, livre de rótulos. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa organizada, porque eu sempre ouvi que eu era assim. Você pode achar que não é tão bom em matemática por uma experiência ruim ou ainda por algum comentário que fizeram sobre você. Ou até que você é uma pessoa super inteligente e com isso você acaba não se esforçando tanto nos estudos. Quando entramos em um contexto de aviação, mais especificamente para pilotos, existem basicamente dois pilares a serem desenvolvidos desde o início da formação e carreira. Talvez você já tenha ouvido falar sobre eles, mas não sabe exatamente o impacto deles na sua carreira. Um deles são as competências técnicas, que se referem aos conhecimentos técnicos e teóricos da profissão. O outro, as habilidades e competências não técnicas, que são conhecidas também como soft skills. Elas se referem ao seu conhecimento que geram controle das emoções, melhores relações e habilidades comportamentais e socioemocionais. A maioria dos pilotos em formação se preocupa primeiro com o desenvolvimento das habilidades técnicas, cursos, carteiras, diplomas, para só depois olhar para as não técnicas. O que geralmente ocorre depois de uma frustração, e aí deixa você sem entender o que deu errado se você estudou tanto. Isso é comum porque nós, na nossa vida, acabamos sempre desenvolvendo primeiro as competências técnicas, através quando éramos crianças, do controle das habilidades motoras, do ambiente, da primeira infância, da educação, das matérias primárias. Já as habilidades não técnicas, elas levam mais tempo para serem desenvolvidas, para serem observadas, pois não são algo que você faz uma leitura e aprende. É a vivência que faz você administrar melhor. E essa afirmação eu posso fazer depois de 10 anos assistindo essa realidade, que com uma metodologia bem estruturada, que alinhe desenvolvimento das duas paralelamente, é possível você potencializar as suas conquistas e resultados. Além
Além disso, ter uma orientação alinhando com a sua realidade é fundamental para esse processo. Mas isso eu vou deixar para a professora Karen. Existem muitas habilidades não técnicas, mas hoje eu quero que você embarque comigo no aprofundamento desta, que é determinante para o seu sucesso ou fracasso. Então vai lá, pega papel e caneta e vamos falar de produtividade. O conceito de produtividade, em resumo, é fazer o que tem que ser feito. Vamos partir do pressuposto que se ocupar não é produzir. Ter muitas coisas para fazer no seu dia não significa que você é produtivo. Existem dois tipos de tarefas, que são as tarefas de produção e as de ocupação. As tarefas de produção, elas são aquelas que te levam para a realização do seu objetivo, que é uma pecinha do seu quebra-cabeça da vida. E as tarefas de ocupação são todas aquelas que temos que fazer no nosso dia a dia. Pense que 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Então, falando das tarefas de produção, elas são divididas em tarefas com margem e tarefas sem margem. As tarefas sem margem são aquelas que a gente faz no tempo limite, que faz na correria e chega no final e fala, ufa, consegui. Já as tarefas com margem são aquelas que você faz, mas com tempo, com margem, sem sufoco. As tarefas de ocupação, elas são divididas em duas também, em necessárias e dispensáveis. As tarefas dispensáveis são aquelas que você não tem que fazer, ou seja, se você não fizer, não vai gerar nenhum malefício. E as necessárias são todas as outras, né? Todas as outras tarefas que nós precisamos fazer, que elas precisam ser feitas. Lavar uma roupa, levar um cachorro para passear, fazer compras. Mas para começar a mudar isso, responde aí. Quais são as suas tarefas de ocupação dispensáveis? O que você pode deixar de fazer? Ou, por exemplo, ao invés de ir ao banco, será que você não consegue colocar uma conta em débito automático? Ou delegar para alguém que vai fazer a mesma tarefa? Ou até reunir por similaridade e evitar repetir várias vezes a mesma coisa, que consome muito seu tempo. Muito provavelmente você pode estar pensando, mas tá, Olga, o que isso tem a ver com toda aquela conversa do começo da aula, aquela conversa sobre perfis comportamentais, sobre autoconhecimento? Você lembra no início dessa aula, quando eu falei das características de cada um dos perfis, dos complementares, dos predominantes e a importância de saber qual é o predominante? Quando você faz esse mapeamento e relaciona com a produtividade, você vai ter o domínio, o controle e o poder dos seus resultados, pois você vai ter a consciência de cada um dos perfis e a consciência do que o seu predominante vai te ajudar ou te atrapalhar em relação à produtividade. Veja que assim como trabalhamos aqui a questão da produtividade, mesmo de uma forma bem simplificada e rápida, quando você conhece a fundo o seu perfil comportamental, já é possível enxergar o impacto que os perfis comportamentais têm em relação às habilidades não técnicas.